você amigo, você amiga ligado em mais um vídeo aqui do canal do Ricardinho Martins. Meu nome é Guilherme Cunha, como você bem já sabe. Estamos aqui para te passar todas as últimas informações do Santos. Você sabe que dia de domingo tem aquele vídeo de manhã, aquele vídeo que sempre te espera com as informações quentíssimas, tudo que acontece dentro do Santos Futebol Clube. Você sabe que é aqui, falado aqui no canal do Ricardinho Martins. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, deixar o seu like. E outra, hype o vídeo também, hein, pessoal? Hype o vídeo, que isso é muito importante para a gente chegar no maior número de pessoas possíveis. Também compartilhe o canal para a gente poder continuar espalhando aqui as nossas resenhas, espalhando as informações, tudo aquilo que você sabe. O canal que mais fala do Santos no YouTube é o canal do Ricardinho Martins. Aqui informação para sempre. Todo tipo de informação possível. Todo dia tem vídeo, tem live, tem shorts. O dia inteiro você fica muito bem informado. O dia inteiro você fica sabendo das últimas notícias, das quentinhas do Santos Futebol Clube. É isso aí. E hoje a gente vai continuar falando de um assunto que está gerando repercussão gigantesca, né? Que a gente sabe que quando chega o final de dezembro, quando chega o final de temporada, o mercado da bola fica a todo vapor. E com o Santos não é diferente. O Santos está atrás, sim, de jogadores. As negociações não param. O Santos está se desfazendo de uns, tentando contratar outros. E aqui você vai ficar sabendo de tudo. Neste vídeo aqui você vai ficar sabendo de todas as negociações que assolam o time do Santos Futebol Clube. Antes, vamos falar um pouquinho das saídas, né? Das prováveis saídas. O Santos tem a saída do Guilherme dada como certa, ele que vai para a equipe do Houston Dynamo, ou Houston Dynamo, né? A gente não sabe como é que se pronuncia ainda a escrita do time americano, mas o Guilherme já falta só assinar, basicamente, né? O valor chega a 2,1 milhões de dólares, o Santos tinha acordado um valor de 1,5 milhão de dólares, só que ainda conseguiu subir um pouquinho desse valor e vai ficar com 2,1 milhões. É equivalente hoje a 11 milhões de reais. O Guilherme será vendido por 11 milhões de reais. Ele que a gente sabia que não tinha mais clima para ele ficar no Santos, né? O Guilherme já entendia que o ciclo dele pelo Santos já tinha se encerrado. Ele que passou um ano de muitos altos e baixos, chegou a ser cobrado pela torcida, ameaçado. Nesse caso, eu não digo que foi pela torcida, né? Foram por bandidos travestidos de torcedores. Mas o Guilherme, que foi um dos artilheiros da temporada, querendo ou não, ele teve a hombridade, sim, de ficar dentro do clube e continuar a temporada. Ainda foi importante, sim, nos últimos jogos. Ele que deu assistências importantes nos jogos contra a Juventude e também nos jogos contra o Cruzeiro. E no jogo contra o Sport também ele deu assistência. Ou seja, o Guilherme terminou a temporada em alta, sim. Mesmo que ele não seja um jogador que seja um glamour técnico, né? Eu mesmo sou um crítico do Guilherme. Eu não acho que ele seja um jogador para ser titular, né? Se ficasse no elenco santista, ele não seria um jogador para ser titular no ano que vem. Mas agora com a sua saída, a gente tem que pegar o panorama inteiro. A gente tem que dar a César o que é de César, né? O Guilherme, ele que está nos Estados Unidos de férias, ele está aqui na Grande Orlando. Ele, aos 30 anos, passa férias nos Estados Unidos e também já tinha proposta, né? Ele que já tinha recebido sondagens no meio do ano da MLS, sondagens até do futebol brasileiro. O Galo e o São Paulo também estavam atrás do jogador, mas ele escolheu ir até os Estados Unidos, vir até os Estados Unidos da América. Ele que deve jogar lá no time de Houston. O Guilherme, que tinha esse acordo com a diretoria, né? No final do ano, a diretoria ia liberá-lo, independente de qual seja o clube. O Guilherme não seria mais jogador do Santos. Outro tipo de saída, agora de um jogador que ainda não recebeu proposta, mas que o Santos espera. O Santos espera receber propostas nos próximos dias. É Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, vou falar para vocês, chegou ao Santos no início do ano, né? Todo mundo com muita expectativa, porque o Tiquinho Soares foi um grande jogador na equipe do Botafogo, né? O Tiquinho Soares chegou a ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, jogando pela equipe do Botafogo. Depois teve os seus altos e baixos por causa de lesão, também por questões pessoais. Mas o Tiquinho, a gente esperava que ia ser o homem-gol do Santos esse ano, né? Ia ser o artilheiro principal do Santos na temporada, tudo mais. Ia ser o centroavante principal do Santos, titularíssimo. Mas acabou não dando certo, né, galera? Acabou que o Tiquinho Soares não correspondeu às expectativas dentro da Vila Belmiro. Apenas 6 gols no ano, se eu não estou enganado. Eu vou até pegar aqui os números do Tiquinho. No ano inteiro, o Tiquinho
quase teve mais assistências do que gols, inclusive. Para o centroavante isso aí é até um pouquinho curioso, né? Mas é basicamente isso. O Tiquinho teve 6 gols na temporada. 7 gols na temporada. O Tiquinho teve 7 gols na temporada. 40 partidas, 7 gols, 4 assistências. Ele que fez um Paulista interessante, né? No Paulista a gente achava que, pô, o Tiquinho veio para ser titular e vai ser titular mesmo, ó, tá fazendo gol. Ele teve 11 partidas com 5 gols e 1 assistência. Mas aí no Campeonato Brasileiro ele não correspondeu, né? Ele teve 27 partidas, 2 gols e 3 assistências. O Tiquinho que teve mais assistências do que gols, né? No Campeonato Brasileiro. Mas é basicamente isso. O Santos espera negociar o Tiquinho até pelo seu alto salário. Ele é um dos jogadores que mais recebe no elenco, um dos salários mais altos do elenco. Ele que também vê essa questão de saída com bons olhos, porque ele precisa ser titular. E no Santos ele não vai ser titular. No Santos, independente de quem venha, tem o Lautaro Dias aí que terminou o ano como titular. Não tô falando que seja bom, tá? Eu também não gosto do Lautaro Dias. Não gosto do Tiquinho, também não gosto do Lautaro. Mas são dois jogadores que não agradam o técnico Juan Pablo Vojvoda de fato. Se o Santos conseguir contratar um centroavante, seria o ideal. O Santos precisa o Santos quer, né, um zagueiro também, um volante de marcação e um centroavante. E agora com a saída do Guilherme, um ponta também. Mas esse centroavante pode ser o Gabigol, inclusive. Esse centroavante pode ser o Gabigol. O Gabigol que tem as suas negociações já começaram, né? As conversas do seu staff juntamente com o Santos, mas que o Cruzeiro só aceita liberá-lo no final da Copa do Brasil. Depois que terminar a Copa do Brasil, aí sim o Cruzeiro aceita sentar na mesa com o Santos e negociar o Gabigol. Ele que quer mais minutagem, e no Cruzeiro hoje ele não consegue jogar, porque o titular é o Gabigol. Mas voltando ao caso do Tiquinho, o Tiquinho recebe R$ 1,5 milhão, o salário dele é altíssimo, e o Santos espera ou talvez uma venda, né? Não sei se o Santos conseguiria algum valor em cima do Tiquinho, mas ou também talvez um empréstimo. O empréstimo seria um dos caminhos, o Santos pagando metade do salário do Tiquinho, pelo menos para se livrar um pouquinho desse peso que ter um jogador que não correspondeu, um jogador que você sabe que não vai render e que também compromete e muito a sua folha salarial. Esse é o caso do Tiquinho Soares. Ele que teve a sondagem do Curitiba, mas que acabou não se concretizando. A gente teve uma informação aí vinda do Rio de Janeiro sobre o Botafogo querer repatriá-lo, mas ainda não se concretizou, uma coisa que ainda não se desenvolveu, né? A negociação ainda não andou, e quando tivermos um andamento, você sabe que aqui no canal do Ricardinho Martins a gente vai trazer a informação quentinha para você. Falando agora de outras saídas, agora dos jogadores emprestados, né? Vinícius Anocelo, Miguelito e Alfredo Morelos são esses jogadores aí que são vistos, né? Que são melhores avaliados dentro do clube, mesmo que alguns deles não sejam reintegrados. O Santos ainda vê a possibilidade de conseguir algum tipo de valor interessante por algum desses três. O Vinícius Anocelo, que teve uma boa passagem agora no Ceará, ele fez um final de Campeonato Brasileiro muito interessante pela equipe cearense. Inclusive a torcida queria que ficasse, a diretoria queria que ficasse, mas que com o descenso para a Série B, eles não conseguiam pagar esse valor que tinha acordado com o Santos, né, o valor que passava dos R$ 10 milhões na opção de compra, né, do meio de campo. Mas com esse descenso, a equipe do Ceará não quis comprar, né? Não quis seguir a negociação, até porque seria bastante difícil. Né? Seria bastante difícil para um clube que caiu da Série B abrir mão de um dinheiro que possa ser interessante, né? Ainda mais para um time como o Ceará, seria um valor até considerado alto. Mas o Zanocelo, que queria ficar, ele ficou muito frustrado, inclusive, de não ficar lá na equipe do Ceará, de não conseguir essa compra da equipe do Ceará, e retornou ao Santos. Retornou ao Santos, ele que ainda tem o seu futuro indefinido, mas uma coisa é certa, que ele não será reintegrado. O time do Santos não tem interesse em reintegrar o Vinícius Zanocelo, um jogador que já passou pelo Santos, um jogador que já teve a sua fase pelo Santos, né? Mas que tem esse certo desgaste aí com a torcida. A torcida também não gostaria de ver o Vinícius Zanocelo dentro de campo, isso eu tenho certeza, mas é basicamente isso. O Zanocelo espera a proposta, se vai ser do Brasil, se vai ser de fora, tanto faz. O Santos que quer fazer dinheiro com o Vinícius Zanocelo, quer se livrar de mais um do seu ativo.
e também Alfredo Morelos. O Alfredo Morelos foi destaque lá no Campeonato Colombiano, ele que foi muito bem no Atlético Nacional, passou dos 10 gols na temporada, inclusive. Ele que fez gol, inclusive, na Copa Libertadores, jogou muito bem uma partida contra o Internacional. Na verdade, os dois jogos, né, contra o Inter, o Alfredo Morelos jogou muito bem, tanto lá na Colômbia quanto no Beira-Rio. Ele se destacou, sim, nessa Libertadores, mas que também é outro jogador que tem um certo desgaste, tanto com a torcida quanto também com o pessoal da interna do Santos, né? Ninguém quer ver o Morelos lá pintado de ouro, isso eu te garanto. Mas, visto com a situação atual dos centroavantes do Santos, por que não? Pelo menos, eu penso assim, por que não reintegrá-lo? O Morelos, eu acho que ele é melhor do que o Tiquinho e é melhor também do que o Lautaro Dias, assim, com certa facilidade, com certa tranquilidade. Mas se o Santos não vê ele como uma peça que seria interessante para ser utilizada no restante do ano, então o Santos pensa em se desfazer do Alfredo Morelos, sim. Agora espera a proposta, talvez uma proposta de fora do Brasil. Muito difícil um time do Brasil querer, né, o Alfredo Morelos, mas é basicamente isso. O Morelos que se destacou, o Atlético Nacional que queria comprar o Morelos, queria mesmo, queria comprar o Morelos, mas que não conseguiu devido ao alto valor, né? Primeiro, o alto salário dele, né? Ele que recebe também uma bolada lá no Santos, mas que também o valor de compra, né, que passaria dos 3 milhões de dólares ali, o Atlético Nacional não teria condições de arcar com esse valor. Então, o Alfredo Morelos retorna ao Santos, ele que tem contrato até o final do ano de 2026. Mais um jogador aí que retorna de empréstimo. E também o caso do Miguelito. O Miguelito já é mais diferente. Por quê? O Miguelito ele se destacou na equipe do América Mineiro, foi um dos destaques da Série B, sim. Claro que o ano do América foi meio errático, né? O América que chegou a certo ponto brigar contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acabou não se concretizando, eles ficaram na Série B. Mas o Miguelito, sim, foi considerado por muitos da torcida até o melhor jogador do América Mineiro na temporada, o jogador mais diferente, né, com mais qualidade técnica da equipe do América. E o Miguelito, o técnico Juan Pablo Vojvoda, se intriga assim para ver o que ele poderia render no profissional do Santos. A diretoria, né, o pessoal ali das internas também não gosta muito da ideia, né? Ver o Miguelito como um ativo para venda, ele que está valorizado agora, tanto pelas eliminatórias que ele fez com a seleção colombiana, com a seleção boliviana, tanto quanto a Série B que ele fez pela equipe do América Mineiro. Espera vender, né? Espera que perdão, espera que chegue uma proposta, né, pelo Miguelito, mas que o técnico Juan Pablo Vojvoda quer reintegrá-lo. Sim, ele quer, o Vojvoda, ele tem interesse em reintegrá-lo, ele quer ver o Miguelito trabalhando com ele, quer ver os treinamentos do Miguelito, quer ver como é que ele se desenvolve com os treinamentos do Vojvoda, mas aí que tá. A gente vai ver ainda no desenrolar disso aí, mas a tendência é que sim, o Miguelito fique no Santos. Fique no Santos. E a gente espera que, ou para ser titular muito difícil, né? Mas em qual posição o Miguelito vai jogar? Será que ele vai ser no meia, no Santos? Será que ele vai ser ponta? Meia hoje ele seria a terceira, quarta opção, né? Porque temos o Benjamin Roleiser e, claro, temos Neymar Júnior. Neymar Júnior ele faz diversas funções ali no campo, né? Ele pode ser um falso 9, um atacante ali de frente, como também pode ser meia. E o Roleiser é mais esse meia armador de fato, né? O Miguelito seria uma opção no banco de reservas. Mas a ver, será que no Paulista a gente vai ver mais do Miguelito? Vamos ficar de olho nisso aí, vamos ficar de olho no Miguelito. Também tem o Patrick, né? O Patrick que o Atlético Paranaense não gostou, né? Não gostou, não, minto. Ele foi titular, eles gostaram sim, eles queriam comprá-lo, mas devido à alta pedida do Santos, a gente não sabe de valores, a gente só ficou sabendo que foi uma pedida alta do Santos pelo Patrick. O Atlético Paranaense desistiu da negociação e não vai contratar o meio de campo. Ele que foi titular em certa parte com o Odair Hellmann na Série B. E, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Pedir alto pelo Patrick, cara. Que retorno que você vai ter com o Patrick de investimento? Não vai ter, cara. Não vai ter. Nenhum time vai pagar um valor acima de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais no máximo pelo Patrick. O Patrick já é um jogador de decadência. Já tá em decadência física e técnica. E o Santos querer fazer jogo duro ainda para negociar o Patrick, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. O Patrick que tinha o interesse da comissão também e da diretoria do CAP para ficar
no clube, acabou que não vai ficar, retorna ao Santos, ele que também tem contrato, e é basicamente isso, né? O Patrick está de volta à Vila Belmiro, também não vai ser reintegrado, mas é um jogador que retorna também, né? E agora falando de vindas, a gente tem a questão do Gabigol, isso é fato, Gabigol aí. Não, falando de mais uma saída, o Gustavo Cabacheiro, tá? O Gustavo Cabacheiro também tá recebendo sondagens aí, a gente não sabe se o Santos vai negociá-lo de fato, né? Mas é basicamente isso. O Gustavo Cabacheiro interessa a clubes de fora e também clubes daqui do Brasil. Clubes a gente ainda não sabe quem que são. A notícia que chegou pra gente, a informação que chegou pra gente é dessa. O Cabacheiro interessa a times de fora. Interessa a times de fora. Agora é ver se o Santos vai negociá-lo ou não. Ele que foi contratado vindo ao Nacional do Paraguai, né? Ele que foi destaque na última temporada da equipe do Nacional. E o Santos comprou, mas acabou não correspondendo. Ele que não foi titular. E também pouco fez pelo Santos o Gustavo Cabacheiro, um jogador mesmo que jovem, acabou não se desenvolvendo dentro da Vila Belmiro. Falando de vindas, o Gabigol, a gente bem já sabe, né? O Gabigol ainda tem essa negociação com o Santos, ele que conversa, o seu staff conversa com a equipe santista, conversa com a diretoria santista, e o desfecho só seria concluído, né? Só teríamos o desfecho no final da Copa do Brasil, depois da participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, eles que perderam o primeiro jogo para a equipe do Corinthians lá no Mineirão por 1-0. O segundo jogo vai ser hoje mesmo, no domingo, lá no Allianz, ó, na Neoquímica Arena. O jogo é lá na Neoquímica Arena, a vantagem é do Corinthians. A gente sabe como é difícil jogar lá dentro da Neoquímica, né? E se o Cruzeiro for eliminado hoje, bom para o Santos. Bom para o Santos porque a negociação com o Gabigol andaria mais rápido. A gente teria um desfecho mais rápido. Eu não precisaria esperar até basicamente o final do ano, depois do dia 20 ali de dezembro, para concluir essa negociação com o Gabigol. E o Gabigol que não vê clima para ficar no Cruzeiro mais, né? Ele que queria minutagem, quer ser titular. No Santos ele vai ser titular. Ele gosta também da possibilidade de morar com a Rafaela, que é sua namorada, né? Eu não sei se eles estão noivos, essa informação eu não tenho. Mas eu só fiquei sabendo que são namorados. Momento ok aqui do canal do Ricardinho Martins. Mas é o Gabigol que gosta da ideia de morar com a Rafaela dentro da cidade de Santos, visto porque está perto da sua família e também perto da família dela, porque o Neymar e o restante também está em Santos, porque o Neymar joga no Santos, né? Mas é isso aí, o Gabigol, ele quer retornar à equipe do Santos, o Santos também quer o Gabigol, tudo depende agora da equipe do Cruzeiro, tudo depende da equipe Celeste liberá-lo, porque também paga uma bala, hein? Paga 2 milhões por mês pro Gabigol, isso aí é um dinheiro absurdo, né? O Gabigol que seria, né, foi tratado como uma das contratações mais badaladas do Cruzeiro para a temporada desse ano. E acabou que quem se destacou foi o Caio Jorge, que já estava no clube. O Caio Jorge desandou a fazer gol. E é titularíssimo, não tem nem o que falar. O titular da equipe do Cruzeiro é o Caio Jorge, ex-menino da Vila, inclusive. Saudades, volta, Caio, saudades, volta. Te defendi bastante. O Santos que também tem a negociação aí do Tomás Pochettino, né? O meio argentino da equipe do Fortaleza. O Santos se interessa na contratação dele. O Santos também briga com outros clubes, né? O São Paulo também estava atrás dele. Acabou que não sei se vai contratar, a tendência é que não contrate. Mas o Santos fez uma sondagem, fez uma consulta à equipe do Fortaleza e viu a pedida de 3 milhões de dólares. O Santos teria teria a obrigação de pagar 3 milhões de dólares para a equipe do Fortaleza para contratar o Tomás Pochettino. Ele que a gente sabe foi destaque da equipe do Fortaleza nos últimos anos, é um jogador de talento, eu gosto muito do Tomás Pochettino, eu acho um jogador muito interessante, mas esse valor aí a gente tem que ver como é que vai ser negociado, se aí passaria dos 10 milhões de reais, né? Porque o Guilherme, 2 milhões e meio de dólares, tá dando 10 milhões, o Pochettino 3 milhões de dólares, aí sim passaria dos 10 milhões de reais. A gente teria que ver como vai ser essa negociação aí. Eu acho que seria uma contratação interessante, viu, galera? Eu acho que seria um jogador que o Santos poderia contratar sim. Ele que caiu mesmo com o Fortaleza, mas ele é um jogador interessante. Ele teve anos aí de destaque com a equipe do Fortaleza. Então, acho que seria uma peça legal para se ter no elenco. Gosto sim do nome do Tomás Pochettino e espero que o Santos contrate, cara, porque ele pode jogar de 8, pode jogar de 10. Tanto faz. Ali no meio de campo ele faz várias funções, só não faz de volante, né? Não tem a marcação como
como ponto forte. Mas um jogador que vai contribuir bastante para o Santos se vier. É isso aí, galera. É isso aí. Falando um pouquinho aqui das saídas, falamos aqui das idas, das vindas, tudo mais. Quem que vai vir, quem que vai ficar, quem que vai sair. E agora eu tenho aqueles recadinhos que você já sabe, né? Aqueles recadinhos importantes. Você que quer reformar a sua casa, você quer colocar um carregador para o seu carro elétrico dentro do seu estabelecimento, ou fora do seu estabelecimento, na verdade, né? Ou fora da sua casa, você tem que falar com o pessoal da FIG Brasil, hein? FIG Brasil Engenharia, que é referência no assunto da engenharia no Brasil e também, não só na Baixada Santista, né, mas também no país inteiro, no Brasil inteiro. Fale lá com o pessoal da FIG Brasil. Contato tá aí na tela. 981858900, 13 981858900, ou também no e-mail contato@fig-brasil.com.br, contato@fig-brasil.com.br, Brasil com Z. Fique atento nesse detalhe, Brasil com Z. E é isso aí. FIG Brasil Engenharia, um grande abraço para o pessoal lá da FIG Brasil, o trabalho deles que é sensacional. Quem também o trabalho é sensacional é o pessoal da Goldmaster, viu? Goldmaster Seguros, eles são referência no âmbito das seguradoras dentro do Brasil. Eles trabalham com todos os tipos de seguradoras, Larissa, Azul, Itaú, Porto Seguro, todo mundo eles trabalham. E outra coisa, se você falar que você veio pelo canal do Ricardinho Martins, você ganha desconto, hein? Você ganha um desconto e ganha um desconto bom, desconto show de bola. É isso aí, Goldmaster Seguro. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? O contato tá aí, fale com a Helena, 13 99774 1207, 13 99774 1207, ou também no e-mail helena@goldmasterseguros.com.br, helena@goldmasterseguros.com.br. Falamos de segurança, agora vamos falar também de ótica. Você que quer comprar o seu óculos, você que quer fazer a sua armação, você tem que falar com o pessoal da Ótica Visão de Todos. Ótica Visão de Todos tem os melhores preços, tem os melhores serviços, tem tudo de bom e do melhor para você. Todo melhor te esperando. A melhor qualidade e os melhores preços estão lá na Rua Timbiras, número 618. Rua Timbiras, número 618, na Vila Tupi, em Praia Grande. Ótica Visão de Todos. Você já está vendo aí Ricardinho Martins com seu óculos escuros, que ele acabou de pegar ali na Ótica Visão de Todos. O trabalho deles é sensacional. Eu também recomendo demais você prestar atenção. Você ir lá. Você é da Baixada? Você pode ir lá. Você pode ir lá, ver como é que é. O pessoal vai te tratar super bem, o pessoal da equipe da Ótica. E claro, você vai sair de lá tinindo, com os melhores produtos, os melhores óculos, lá na Ótica Visão de Todos. Grande abraço para o pessoal da Ótica Visão de Todos. É isso aí, galera. Embalamos aqui mais um vídeo para você, o vídeo de domingo que você já conhece. É isso aí. Grande abraço a você que nos acompanhou em mais um vídeo. E, cara, para terminar o vídeo, a gente sabe que a gente tem um negocinho te esperando. A gente tem um conteúdinho legal para você. A gente tem um conteúdo que você que gosta de uma musiquinha, você que gosta de um sambinha, então você tem que acompanhar aqui. Você tem que acompanhar aqui no canal do Ricardinho Martins, porque a gente tem um cara que é muito bom no quesito. Luquinha Blue. Grande abraço pro Luquinha Blue. Luquinha Blue, que tem uma musiquinha que fala do peixe, tem um pagodinho que fala do peixe. Perfeito. Fique ligado aí. Solta a voz, Luquinha. Ah, moleque! Vem brincadeira de moleque nessa vila de meninos, mas na hora de jogar todo mundo leva a sério. Antes com Pelé, agora com Neymar, ousadia e alegria, isso não pode faltar. Seja no Sapão, qualquer outro lugar, Santos tá pra tudo, eu quero mais comemorar. Santos, my love, forever you be my love. Santos, my love. Santos, my love, forever you be my love.